Muito bem, iniciando agora o nosso episódio de número 13. Acompanhe aqui no Mente Ambivalente, o nosso clube de leitura, e vamos então dar sequência aqui na página 65, com o título aqui de O Urso Branco Subliminar. Vamos lá. Nossa mente subconsciente é incapaz de rejeitar qualquer coisa, e ela também não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Ela simplesmente absorve e arquiva as informações, inclusive aquelas que nem mesmo a nossa mente consciente foi capaz de previamente detectar. Veja, há muitos anos eu trabalho com vendas e marketing. Hoje sou um especialista nessa área. O processo de vendas envolve muitos fatores e técnicas importantes para se obter resultados. Técnicas de persuasão no campo neural são utilizadas em praticamente tudo e todas são bem poderosas. Mas existe uma, em especial, que é muito eficaz e que se denomina marketing de posicionamento. Esta técnica é interessante pelo fato de que ela acontece uma única vez na vida da pessoa, que é quando ela vê ou ouve algo pela primeira vez. É bem simples de entender como funciona. Observe. Quando um urso branco aparece em um comercial na TV e você pensa num refrigerante, qual marca vem à sua cabeça? Dependendo da sua idade, agora mesmo seu subconsciente informou a sua mente consciente sobre a resposta, porque os elementos de urso branco e refrigerante foram registrados quando você viu pela primeira vez um comercial da Coca-Cola com este apelo. Depois deste registro, qualquer outra marca de refrigerante que tentasse fazer uso de um urso branco teria pouca ou nenhuma chance de emplacar. Agora, veja um exemplo de rejeição. Ford, 1001 utilidades. O registro que você tem e que imediatamente saltou aí na sua mente é Bombril, 1001 utilidades. Essa é a resposta correta. Poderia não ser, mas é o que o seu subconsciente tem nos registros. Logo, ele é quem diz para a sua mente consciente o que é supostamente verdade ou não. Para quem nunca ouviu falar da marca Bombril e seu slogan de publicidade, a informação de que esse slogan pertence à Ford passaria a ser o registro que ela terá por verdade. Isso é o marketing de posicionamento. Não se trata de sair na frente, mas de chegar primeiro. É por esta razão que grandes empresas, já mundialmente conhecidas, continuam a investir milhões em propaganda todos os anos com o único propósito de fazer uma impressão exclusiva em seu baú, no seu subconsciente. Assim, com o nosso baú escancarado, nosso paradigma segue recebendo informações determinando nossas ações e sentimentos. E você não faz ideia da quantidade de informações perniciosas que a nossa geração está exposta. O número de respostas a pesquisas realizadas durante apenas um dia no Google carrega mais informações do que um homem comum seria capaz de absorver durante a sua vida inteira. De fato, há um verdadeiro bombardeio frenético de informações chegando de todos os lados através do que a tecnologia é capaz de prover. E o grande paradoxo é que o próprio ser humano já se encontra com dificuldade para se comunicar presencialmente com outros semelhantes. Isso está fazendo com que a nossa geração se torne uma das mais obscuras e distantes do propósito pelo qual fomos criados. Nesse ritmo, facilmente poderíamos deduzir que, num futuro próximo, smartphones serão incluídos em aulas de anatomia, como já sendo parte quase que vital dos seres humanos. Diante do que está ao nosso redor, será que há alguma coerência em rirmos de uma piada com esse teor? Sentimentos vibrantes. Neste ponto é onde avançamos para um outro nível de conhecimento que é sobre nossos sentimentos e ações. Vamos usar um exemplo. Digamos que você iniciou um relacionamento amoroso. Algo muito especial acontece. Há um certo clima no ar. Ao fundo, uma determinada música tocando. Passado um tempo, se aquele relacionamento teve fim, todas as vezes que você ouvir aquela música, você terá um certo sentimento que poderá ser bom ou ruim, o que dependerá exclusivamente de como isso foi registrado no seu paradigma, ou seja, como foi guardado em seu baú. Minha esposa e eu temos algumas músicas muito marcantes de quando nos conhecemos. Cada vez que ouvimos algumas dessas canções, imediatamente nos olhamos com um certo brilho romântico no olhar. Não importa que já tenham se passado quase 30 anos. É sempre assim. Eu poderia dizer que essas músicas nos conectam e nós vibramos juntos na frequência de suas harmonias. O que acontece é que tudo no universo está em uma vibração constante. Cada elemento que existe, visível e invisível aos nossos olhos, vibra numa determinada frequência e velocidades distintas.
Logo à frente, vou trazer um pouco mais sobre este assunto, onde inclusive vou compartilhar vários exemplos práticos que possivelmente você jamais tenha ouvido falar, pois se trata de um estudo que tem me aplicado há alguns anos e que faltava apenas um elemento para que eu o reconhecesse como apropriado. Então veja, o sentimento é nada mais que a palavra que empregamos para essas vibrações que emanamos. E elas são variáveis, pois estão condicionadas aos registros que foram impressos em nosso subconsciente. Preste atenção. Há um gatilho que ativa as nossas vibrações, emoções, registros no baú, informa a nossa mente consciente de como devemos nos sentir e que, por fim, são manifestos por meio do nosso corpo, que são as nossas ações. Esse gatilho pode ser acionado por qualquer coisa externa, um som, um cheiro, um lugar, um sabor, uma experiência similar. Uma vez que essa informação é detectada por seu subconsciente, imediatamente ele vai desencadear uma série de comandos para reproduzir em você sentimentos correspondentes, e o ponto é que você, de forma consciente, não está no controle. Assim, subitamente, alguém que num instante estava alegre passa a estar triste, que estava animado passa a se sentir desmotivado e por aí vai. Entendemos muito bem o que é estar triste ou estar alegre. No entanto, se você entender o que estou mostrando aqui, não precisa ser assim. O que quero dizer é que todos temos plena capacidade para controlar este sentimento. Mas, por favor, não confunda o que eu estou dizendo com ensinamentos de pensamento positivo, pois o controle não opera na mente consciente, mas sim dentro do baú, na mente subconsciente. Você pode estar triste e então se concentrar e começar a pensar em ficar alegre e absolutamente nada mudará. Simplesmente porque a sua tristeza não está na mente consciente, e sim no seu subconsciente. Há um registro lá dentro que está desencadeando essa tristeza, e por vezes pode se tornar uma profunda depressão. Então, não basta você pensar diferente do que está sentindo. Você precisa identificar o registro e substituí-lo. Remédios ou drogas não mudam a realidade do subconsciente. Apenas podem entorpecer a mente consciente e promover uma sensação momentânea de anulação da dor. Esta é uma das razões de entender e dominar este assunto, e então começar de fato a viver como se espera. No início não é uma tarefa fácil, apesar de ser simples. O que ocorre é que durante toda a vida acreditamos ser uma pessoa. E quando passamos a entender sobre tudo isso, precisamos empregar tempo para de fato conhecermos a nós mesmos. Isso é muito empolgante. Agora, preciso dizer algo, porque você pode estar começando a torcer o nariz, e aceite ou não, eu sei que isso também é resultado do que recebeu e imprimiu em seu baú. Quando comecei a obter essas informações, analisá-las e testá-las, mesmo antes de decidir escrever a respeito, eu estava certo sobre o fato de que em toda a vertente de informação há distorções e extremos, ainda mais se tratando de um assunto tão complexo quanto é a mente humana. Contudo, você perceberá que no conjunto desta obra, a maneira como eu abordo esses ensinos é única, pois me limito a um caminho que avança por uma linha de equilíbrio perfeitamente segura. Já os extremos, aos quais me refiro, se apresentam quando outros autores e estudiosos deste mesmo assunto começam a considerar esta capacidade mental como um poder capaz de se autodenominarem um tipo de Deus. Não vou citar nomes, mas há inclusive autores que se dizem cristãos e que, de forma equivocada, conseguem distorcer as escrituras ao ponto de realmente acreditarem que, se o Criador está neles, logo eles são deuses. Isso não me parece nada diferente de uma injeção de ânimo para um superego. Há também outros autores, que referenciam o Criador como sendo o universo e que suas capacidades mentais estão para servir-lhes meramente para propósitos de enriquecimento e fins terrenos. E ainda há aqueles que transcendem tudo isso e extrapolam suas concepções, inclinando-se ao misticismo e todo tipo de ismos, buscando fundamentar ensinamentos sobre vidas passadas. Esteja ciente de que eu não sigo nenhuma dessas vertentes, e a razão é simples: eu não tenho um conhecimento raso, pouco estruturado ou meramente pensado aqui ou ali das Escrituras. Minhas convicções são ponderadas e plenamente conectadas com o todo do ensino, princípios e valores registrados na Bíblia. Eu sei como isso acabou de soar aí para você, mas entenda que não estou me posicionando acima de ninguém. Essa jamais seria minha intenção. Estou dizendo que tudo que eu sei serve perfeitamente para me posicionar e poder falar com segurança acerca do que acredito, do que vivencio e experimento todos os dias. Se você vai concordar, não é problema meu.
Logo, não me importa o que os outros podem pensar ou dizer se tudo o que estão fazendo nada mais é do que repetir o que aprenderam sem jamais investigar, viver ou experimentar em verdade o que defendem. Deixando ainda mais claro, cada um é livre para pensar o que quiser, visto que seus pensamentos só têm o poder de gerar resultados em si mesmos. Agora que você entende que a sua mente subconsciente não diferencia o real do imaginário, e que uma vez que algo é impresso no baú, isso se acrescenta a quem você já pode perceber a capacidade criativa que você tem. Porque a imaginação não tem limites, e ela pode tanto mudar completamente quem você é, quanto trazer à existência o que ela conceber. Isso lhe pareceu estranho? Bem, então responda. Você está segurando este livro, certo? Ou você está aí diante do seu celular ou diante de um computador. Você sabe quando surgiu este livro? Ou o objeto que você está aí assistindo este vídeo. Caso não saiba, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Mas para isso, alguém precisou imaginar um livro e depois como poderia fazê-lo. Esta mente brilhante foi a de Johannes Gutenberg. É possível que você esteja agora em um ambiente iluminado por uma lâmpada irradiando luz continuamente, correto? Pois bem, foi Thomas Edison quem imaginou que isso seria possível. E após milhares de tentativas, ele finalmente terminou o trabalho, ou seja, ele materializou o que primeiramente concebera em sua mente. Você tem exemplos do que eu estou dizendo em absolutamente tudo ao seu redor. Tudo o que existe, criado pelo homem, primeiro foi desenhado na imaginação de alguém. Este poder criativo é onde se mostra a grandeza de termos sido feitos à imagem e semelhança do Criador. Não se trata de fechar os olhos, imaginar, abrir os olhos e voilá. Não tem nada a ver com fazer pedidos para um suposto gênio da lâmpada. Existiram homens no passado que imaginaram coisas que não puderam ser realizadas em seu tempo, mas muitos deles deram o primeiro passo e começaram a trabalhar. Alguns anos depois, com o avanço da tecnologia, vários daqueles projetos em seu tempo de concepção tidos por loucura se tornaram realidade. Há mentes criativas se expressando por todos os lados, trazendo à realidade feitos espantosos. Veja, alguém certa vez declarou: foguete não dá ré. Isso pareceu soar verdadeiro até que Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, imaginou que poderia ser possível e trabalhou para isso, provando que foguete sim dá ré. De novo, se você puder conceber algo com a sua mente, isso poderá ser tocado com a sua mão. Quando eu era criança, costumava assistir ao desenho Os Jacksons. Dependendo da sua idade, vai lembrar, aqueles carros voadores eram força de imaginação, não é mesmo? Mas eu pergunto, e hoje, aquela ideia lhe parece loucura? Quando vivemos em meio a drones fazendo entregas no seu portão? Certamente a tecnologia naquele tempo não oferecia todas as condições necessárias para executar algo parecido. Contudo, o criador do desenho foi capaz de imaginar o que hoje é completamente possível de se realizar. Eu gosto de dizer que basta você imaginar com força e depois é só uma questão de tempo e movimento na direção do que se espera para que se torne realidade. Entenda isso e você mudará o seu mundo literalmente. Eu vou finalizando por aqui então, na página 72, encerramos o episódio de número 13 e aguardo você aqui para darmos sequência na nossa leitura do livro Mente Ambivalente. Você já sabe, se você ainda não curtiu esse canal, curta, compartilhe e deixe um comentário aqui se você está gostando das nossas leituras e do conteúdo que eu tenho compartilhado aqui, visando a edificação aí da sua vida. Tá bom? Um grande abraço, até mais.